É um privilégio, uma responsabilidade estar aqui na frente falando com vocês. Então vamos orar a Deus, pedindo a Ele a sua misericórdia mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te agradecemos por este momento, ó Deus, que nós cremos que nós vamos entrar no teu trono para te adorar, como o louvor cantou para nós. Ajuda-nos, ó Pai, para que nós estejamos preparados para esse momento. Toca nos nossos corações, Senhor. Fala para nós através do seu Santo Espírito. Que não seja a palavra humana, mas que seja uma palavra direta do teu trono aos corações. Cuida, ó Deus, de cada um que está aqui, para que possam, ó Deus, se desligar do que tem lá fora, para que eles possam, ó Deus, se sentir presentes na tua casa que é a Igreja Bíblica aos pés da cruz. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu pensei em falar com vocês, eu tinha até preparado uns slides, mas nós estamos com um problema na parte tecnológica, mas não tem importância, porque Deus sabe, não é? Tudo é de acordo com a vontade de Deus. Então não vai passar ali o primeiro slide, que seria a foto da nossa igreja. Porque meu tema de hoje é: temos um nome. Igreja Bíblica aos pés da cruz. Nós temos uma identidade. E é sobre esse nome que eu queria conversar hoje com vocês. Domingo passado, Dionísio fez um apelo, na pregação dele, ele fez um apelo para que nós intercedêssemos e clamássemos pelas nossas famílias. Lembram disso? E aí, naquele momento que eu estava clamando a Deus pela minha família, eu clamei por essa família aqui, pela nossa família da Igreja Bíblica aos pés da cruz, não é? E aí, quando ele falou para eu entregar a mensagem hoje, eu lembrei disso aí, de que igreja que Deus nos colocou para sermos parte. Eu lembro até hoje do dia que nós, porque essa comunidade, essa igreja começou nas salas e nas garagens da minha casa, da casa do Dionísio, da casa do Ricardo, da Margarete. Éramos 8, 10 pessoas e fomos crescendo e crescendo até que nós chegamos a 100 pessoas na garagem. E aí não tinha mais como continuar aquela forma de buscar a Deus. E resolvemos então que precisávamos de um lugar. E para ter um lugar nós precisávamos de um nome. Aí as servas do Senhor, que são muito abençoadas, a Nilce, né, e a Ana, começaram a pensar nesse nome. Uma falou uma coisa, a outra completou, e nós optamos por ter esse nome. Igreja Bíblica aos pés da cruz. E eu fico pensando, né? Uma igreja bíblica aos pés da cruz, ela tem que parecer com aquilo que ela prega. Com Cristo. Isso me fez lembrar de uma história que eu gosto muito, de uma que é contada, uma ilustração, de uma menininha que estava num terminal rodoviário vendendo maçãs do amor. E essa menininha chamava todo mundo para comprar. De repente, um mais esbaforido relou no seu tabuleiro e derrubou todas as suas maçãs. E aí, apenas uma pessoa chegou perto dela e começou a catar do chão e a colocar de volta no tabuleiro, a organizar o tabuleiro dela, mas percebeu que ela estava chorando e percebeu que ela era cega. Aí ele falou assim: mas por que você está chorando? Ela falou: porque minha mãe vai ficar muito triste, porque eu não vou conseguir vender minhas maçãs do amor e isso vai fazer falta em casa. Aquele jovem falou: não, você não se preocupe, eu vou pagar todas as maçãs que ficaram estragadas. E ele realmente fez isso, não só ajudou a coordenar, a reorganizar o tabuleiro, como pagou as maçãs que haviam se quebrado. Bem, ele foi saindo, falou tchau para ela, foi saindo, ela falou: moço, vem cá um pouco, fala uma coisa para mim, você que é Jesus? Ele falou: não, mas eu sou amigo dele. Quem é amigo de Jesus faz coisas parecidas com as que ele fazia. E é isso que me toca
de pensar na nossa igreja com esse nome e essa identidade. Então, vamos pensar um pouco o que é começar um nome por igreja. O que é exatamente ser uma igreja? Nós sabemos que não tem nada a ver com prédio, não tem nada a ver com os tijolos que estão aqui, não tem nada a ver com o lugar. Tem a ver com pessoas, tem a ver conosco. Nós somos a igreja, nós somos o templo do Espírito Santo. Desde que o Espírito Santo foi enviado por Deus para habitar, ele habita em nós, habita nos nossos corações. Nós somos pedras vivas, de acordo com 1 Pedro 2,5, né? Nós somos a igreja de Deus na terra, nós somos a casa de Deus, o nosso corpo, essa família, né? Então, ser igreja tem isso, é ser família, ser corpo, ser templo. Mas pertencer a uma comunidade que tem esse título, também deve ter como uma marca do termo bíblica. Essa marca bíblica, porque nós somos igreja bíblica aos pés da cruz. Parece estranho, parece redundância. Mas se é igreja, tem que ser bíblica. Porque se as outras religiões não chamam de igreja. Então, por exemplo, uma mesquita não é bíblica, é o Alcorão. Não é? Num templo judeu, por exemplo, é o Talmud. Então, não tem essa terminologia igreja, ela é própria do cristianismo, né? E assim, parece redundância dizer igreja, mas não é. Seria bom que fosse, né? Às vezes, nós pensamos que basta ser uma igreja para ser bíblica, e não é. Uma igreja que é bíblica é uma igreja que busca conhecer, viver e ensinar sobre a obra de Cristo, sobre a Bíblia. Então, nós temos que, para sermos bíblica, nós temos que andar de acordo com a palavra do Senhor. Nós temos que conhecer, ensinar e viver aquilo que está na palavra de Deus. Mas aí nós também resolvemos pôr aos pés. O que significa estar aos pés, não é? Significa estar aos pés dele, do Senhor das nossas vidas, para servi-lo, para que ele esteja no controle das nossas vidas, né? Ali, estar aos pés de Cristo é o lugar da adoração, é o lugar em que somos instruídos, consolados, orientados. Então, igreja bíblica aos pés tem um sentido profundo, mas aos pés da cruz. O símbolo do amor maior é a cruz. Símbolo da salvação, símbolo da libertação, símbolo, por mais que contraditório que seja, é o símbolo da vida. A cruz é símbolo da vida, porque nós só temos vida eterna a partir da cruz de Cristo, não é? A cruz é a ideia central da Bíblia. Desde Gênesis até Apocalipse, tudo se volta para a cruz de Cristo. Tudo que é bíblico está centrado na cruz. Então, para trabalhar a ideia de uma igreja bíblica aos pés da cruz, eu poderia usar qualquer uma das histórias bíblicas, qualquer uma das narrativas. Abraão, desde Gênesis, né? Mas Abraão, os patriarcas da fé, todos eles apontam para esse momento. Toda a narrativa bíblica já tinha como tema a nossa libertação por Cristo na cruz do Calvário. Então, hoje, nós vamos falar por que a cruz nos inspira a sermos uma igreja bíblica aos seus pés. Eu, como disse para vocês, eu podia me apoiar em qualquer um dos textos bíblicos, mas eu resolvi me apoiar no relato do que acontece na cruz. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu convido vocês a pensarem no cenário. Jesus foi crucificado e da mesma forma que era a cultura da época. A cultura daquela época, os delinquentes, os criminosos que eram crucificados, eles tinham que carregar uma placa. Enquanto eles estavam indo para o Calvário, eles tinham que carregar uma placa
anunciando o crime que eles haviam cometido. Qual era o delito que eles haviam cometido? Então, fizeram uma placa para Jesus. Colocaram Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E é engraçado que, na de Jesus, eles escreveram essa frase nas 3 línguas da época. No latim, no grego e no hebraico. O latim é a língua da lei. O hebraico, a língua da religião. O grego, a língua da filosofia, da sabedoria. Quer dizer, todas essas áreas colocavam Jesus como sendo digno da morte de cruz. Então, toda a cultura da época atestava que o crime de Jesus era ser rei dos judeus. Os escribas, os doutores da lei, ficaram muito bravos com Pilatos. Onde já se viu? Fala que ele disse que ele era o rei dos judeus, não que ele é o rei dos judeus. A Bíblia conta que Pilatos falou: o que escrevi, escrevi. Pilatos não sabia, mas naquela escrita, ele estava construindo um folheto. Quem aqui é mais antigo lembra daqueles folhetos evangelísticos que as igrejas faziam, que a gente distribuía nas ruas? Por que eu estou dizendo que era como se o que Pilatos fez era como se fosse um folheto evangelístico? Porque o ladrão da cruz, um deles, reconheceu Jesus como rei. Ele falou: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quer dizer, até uma placa que era usada para criminosos, que foi colocada como de forma jocosa, ela foi usada para servir, para evangelizar. Bem, Pilatos, então, quando ele faz esse folheto evangelístico, ele não lembra, ele não sabe a grandeza do que isso representava e do que isso representa para nós, não é? Mas o que é importante também da gente lembrar é que a cruz de Cristo, ela nos ensina alguns enunciados. Ela mostra para nós 7 vezes em que Jesus falou alguma coisa na cruz. Então, das 9 horas da manhã, que foi a hora que ele foi crucificado, até as 3 da tarde, que foi a hora que ele expirou, ele falou 7 enunciados. É sobre eles que eu quero falar hoje com vocês. Esse texto, para você que está em casa, para você que está aqui, eu não vou ler um texto só, porque às vezes eu vou para Lucas, às vezes para Mateus e às vezes para João. Então, esse está em Lucas 23, 33 e 34. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes. Esse é o primeiro dos 7 enunciados que Jesus proferiu na cruz do Calvário. Imagine a cena: crucificado entre 2 malfeitores, cheio de algozes, de pessoas gritando, xingando, né? Pouquíssimos amigos presentes, a grande maioria eram das pessoas que estavam caluniando e falando contra ele, né? Então eu quero mostrar para vocês que a primeira coisa que a gente aprende quando a gente está aos pés da cruz é que Jesus morreu do jeito que ele viveu. Ele veio a esse mundo para buscar os pecadores. Ele viveu entre eles para poder alcançá-los, perdoá-los, transformá-los. E quando chegou a hora de morrer, morreu crucificado entre eles. Jesus se pronunciou 7 vezes, como eu disse para vocês. A primeira, a quarta e a última foram orações. Ele falou com o Pai 3 vezes das 7 que ele falou na cruz. Jesus morreu do jeito que ele viveu, porque ele viveu e morreu em comunhão com o Pai. Aí está o segredo da sua vitória, porque a vida de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição,
é a grande vitória do plano de Deus para as nossas vidas. O segredo, então, da vitória é uma vida de comunhão com o Pai. Às vezes vivemos vidas derrotadas, porque nós não aprendemos a ter uma vida de comunhão. Nada impediu Jesus de orar, nem a coroa de espinhos, nem as mãos pregadas, nem os pés cravejados, nem o abandono dos amigos, dos discípulos. Nada o impediu de orar. Qual é a sua atitude quando você está numa situação difícil? Se queremos ser uma comunidade aos pés da cruz, nós temos que aprender com esse modelo da cruz. Nada o impediu de orar. Jesus, no meio do sofrimento, da dor, da agonia, da morte, perseguido, caçoado, insultado, ferido, não permitiu que nada o impedisse de falar com o Pai e de saber que o Pai o ouvia. E nós, quando surgem as dificuldades em nossas vidas, como agimos? Na cruz, a primeira oração de Jesus não foi como aquela de Pedro quando estava afundando: Senhor, salva-me. Jesus não orou nem por ele, nem pelos amigos, nem pelos familiares. Por quem ele orou? Pelos seus inimigos. Olha que coisa fantástica. Jesus nos ensinou, lá no Monte das Oliveiras, que era para amar os nossos inimigos. E ele encarnou essa palavra na cruz. Na cruz, ele perdoou os inimigos. Olha que coisa fantástica. Na hora da agonia, ele não ora por ele, ora pelos outros. Na cruz do Calvário, ele vive o que pregou. Ele nos ensina ali que, mesmo não sendo fácil perdoar, é necessário. Ao perdoar, ele somente estava praticando aquilo que ele havia falado. Ele estava encarnando a sua palavra. Ele saiu da teoria da pregação para a vida prática de consolidação daquilo que ele estava falando. E quando ele perdoa, ele também alivia a sua dor, porque o perdão é curador. O perdão é uma coisa importante. Por isso que lá na cruz ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Eu não sei se hoje à noite eu estou falando aqui com alguém que tem dificuldade de saber perdoar. Será que tem alguém além de mim que acha difícil perdoar inimigo? Que às vezes tem dificuldade, cansa de orar pelas pessoas? Então eu quero dizer que, se nós queremos ser uma igreja bíblica aos pés da cruz, nós temos que necessariamente aprender com aquilo que ele fez e que ele nos ensinou. E eu fico pensando assim, ele orou para que Deus perdoasse. Vocês pensam que a oração dele não foi atendida? Se não tivesse acontecido o perdão, 40 dias depois, não teria acontecido o Pentecostes. Aqueles milhares de pessoas não teriam sido impactadas pelo Espírito Santo de Deus na própria cidade em que ele havia sido morto e castigado. A oração de Jesus foi atendida. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Porque nós fomos perdoados, porque os nossos pecados estavam lá naquela cruz com ele. É por isso que nós estamos aqui hoje, porque ele fez isso por nós. O segundo enunciado, ele está em Lucas 23, 39 e 43. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso.
o mestre estava pregando o seu último sermão. Era o último sermão dele. Qual era o tempo? Qual era o púlpito? Não era esse púlpito aqui. Era a cruz. O auditório não era esse auditório bonito que eu estou vendo aqui. Eram os 2 ladrões, os algozes e poucos amigos. Era o seu último sermão. E era essa cena. Ele não deixou de pregar. Ele continuou pregando até a morte. A morte de Jesus foi abençoadora para a nossa salvação, mas foi abençoadora para todos aqueles que estavam querendo a sua morte. Bem, o primeiro ladrão, ele fala, ó, se você realmente, é isso que estão falando, se você, salva-te a ti mesmo e salva a mim. Aquele primeiro ladrão mostra uma coisa que tem acontecido desde então, desde o tempo de Jesus até agora. Pessoas que vão atrás de Jesus para atender os interesses próprios, para que Jesus resolva os seus problemas. Então, eles creem num Jesus que resolve problemas. Eu quero dizer para você que eu também creio num Jesus que resolve problemas. Só que eu não vou buscá-lo por causa disso. Porque se ele não resolver os meus problemas, ele resolveu o maior de todos os meus problemas, que era a minha vida como pecadora. Ele me resgatou, me deu salvação e me libertou da minha situação de pecado. Isso não tem preço. Esse é o verdadeiro presente que nós ganhamos através do sacrifício de Jesus na cruz. Eu quero dizer para você que acredite no poder divino, né? Ele realmente tem poder de resolver todos os nossos problemas, mas não faça disso a motivação para seguir a Jesus. O segundo ladrão, ele não quer somente, esse segundo ladrão não queria somente ser livrado da sua situação, do seu problema angustiante da cruz. Ele queria ver-se livre da sua situação real, da situação miserável de pecador. O nosso problema real, deixa eu falar aqui, não é desemprego. Desemprego é problema, mas não é o nosso problema maior, não é o problema de fundo. O nosso problema maior não é o casamento. O nosso problema maior não são os relacionamentos, não é a vida financeira. O nosso problema maior é a falta de dependência de Cristo nas nossas vidas. É a falta de estarmos em comunhão constante com Cristo para sermos livres de nós mesmos, da nossa pequenez e da nossa miséria. Nosso verdadeiro problema é não termos dado a Jesus o primeiro lugar na nossa vida. É não crermos nele incondicionalmente. Esse é o problema de fundo. Todos os outros problemas, não que eles não existam, eu não estou minimizando, eu só estou querendo dizer que existe um problema maior. E esse é o que precisa ser resolvido, para que os outros tenham condições de serem resolvidos também. Eu imagino, aquele segundo ladrão, eu fico encantada com ele, porque ele acreditou naquilo que não tinha jeito de acreditar. Era inadmissível até ele pensar que aquele que estava na cruz, morrendo com ele, sangrando, completamente abatido fisicamente, podia salvá-lo. Podia ser o rei, podia ser o Todo-Poderoso, e ele acreditou. Coisa linda, apesar do cenário, apesar da circunstância, ele acreditou. Isso me faz lembrar de uma história que eu quero contar. Já contei algumas vezes, algumas pessoas já ouviram, mas eu vou tentar contar de novo. É a história das 2 criancinhas, um menininho e uma menininha, que vieram para a escolinha bíblica e aprenderam sobre a libertação do povo de Israel do Egito. Então vieram aqui, eu estou pensando, foram lá, professora Maria, professora Thaís, Josiane, a Mari deram aula e eles aprenderam sobre como Deus libertou o povo de Israel do Egito. A menininha chegou em casa e o pai dela era professor de ciências. Um professor de ciências daqueles bem rigoroso com relação ao pensamento científico. E ela falou,
Pai do céu, que coisa mais linda que eu aprendi na igreja hoje. Coisa linda, 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 Pai. Olha, você acredita que Deus libertou o povo do Egito? Eles foram andando até o Mar Vermelho. Quando eles chegaram diante do Mar Vermelho, não dava para atravessar. Os soldados de Faraó, com seus carros e seus cavalos, vinham e encurralaram o povo. E aí Moisés pegou o seu cajado, feriu o mar se abriu e o povo passou no seco. Olha que coisa mais linda. E a hora que os soldados egípcios, com seus carros e seus cavalos, vieram atrás, o mar se fechou. Aí o pai dela falou: filha, por favor, filha, não é nada disso. A ciência explica. Provavelmente ali deve ter havido uma espécie de tsunami, o mar recolheu, eles passaram, depois o mar voltou. A ciência explica tudo isso. Ela falou assim: pai do céu, agora sim é que eu estou encantada. Por quê, filha? Eu já estou te explicando. Ele falou: não, pai, eu fico encantada porque você falou que o mar ficou com um palminho de água só. Eu fico encantado como é que os soldados de Faraó, com seus carros e seus cavalos, morreram afogados num palminho de água só. O menininho chegou em casa com a mesma história. O menininho chegou em casa, mesma situação, o pai também. Ele queria fazer o pai acreditar na história dele. E ele pegou e falou: pai, os soldados, vou contar para você, os soldados do Egito vinham vindo contra o povo de Israel. Aí Moisés pegou um raio laser e pôs assim. Aí ele pegou uma hiper, super, mega bitoneira e bateu concreto e passou, fez uma ponte. Aí o povo passou. Depois que o povo passou, os soldados de Faraó vieram. Aí eles mandaram implodir a ponte. Filho, a história não é desse jeito, você não pode falar isso, não aconteceu nada disso. Ele falou: pai, se eu for contar para você do jeito que a professora contou lá, aí que você não ia acreditar mesmo. Por que eu lembrei dessa história? Porque a menininha acreditou apesar de tudo. Apesar do pai mostrar para ela que a ciência explicava, ela falou: não, eu tenho um Deus que é grande. Eu tenho um Deus que liberta o povo e tenho um Deus que cuida do povo, ainda que esteja com um palmo de água só, ou que esteja a terra seca, ou que o mar inteiro se feche. É Deus que é grande, não é o mar. Essa menininha fez como, na minha opinião, um pouquinho o que o ladrão da cruz fez. Acreditou no improvável, né? O terceiro enunciado de Jesus está lá em João 19, 26 e 27. Ora, Jesus, vendo a sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aqui o teu filho. Depois disse aos discípulos: eis aí tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo recebeu Maria em sua casa. Vida cristã não é somente ir à igreja, ler a Bíblia, fazer oração e fazer trabalho missionário. Tudo isso é vida cristã, mas também vida cristã é o cumprimento fiel dos deveres desta vida com a família e com a sociedade. Maria, uma mãe muito amorosa, João, o discípulo amado, o amigo mais chegado de Jesus, estavam lá. Todos os outros tinham abandonado o Senhor, mas esses dois estavam lá. Os outros discípulos tinham ido embora, a multidão caçoava dele, os soldados riam da sua situação, os sacerdotes o acusavam, mas a mãe e o amigo querido permaneciam aos pés da cruz. Quem quer ser amigo de Jesus? O lugar é aos pés da cruz. Por que você acha que João foi o único discípulo que não abandonou seu mestre? Jesus tinha 12. João não se contentava em apenas ser mais um, em pertencer àquele colégio apostólico. Ele queria intimidade com o mestre. Ele não sossegava enquanto não se aconchegava ao mestre. Ele queria aprender, ele queria ter intimidade, ele queria ter relacionamento profundo espiritual com o mestre. Ele tentava viver uma experiência pessoal, especial junto com o seu mestre, né?
Quando as provações chegaram, os outros 11 foram embora. E Jesus então olha para João e fala: João, eis a tua mãe. E para Maria, eis o teu filho. Na cruz, Deus nos deu um encargo com isso aí. Ele nos deu um legado e um encargo, porque o que ele está dizendo é que ele disse para João, falou: João, faz agora, continua a minha vida, faz o que eu faria, cuida do que é meu. Então o que ele está falando para nós hoje é: viva a minha vida, cuida do que é meu, cuida daqueles em que eu tenho cuidado. E sabe quem que ele tem cuidado? De pecadores, de pessoas que odiavam, de pessoas difíceis. Esse é o nosso legado. O quarto enunciado de Jesus está em Mateus 27, 46. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabatani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Vamos lembrar, Deus não abandonou o povo de Israel nessa história que eu acabei de contar na libertação do Egito. Deus não abandonou Daniel na cova dos leões. Deus não abandonou Sadraque, Mesaque e Abdenego na fornalha de fogo ardente. Deus não abandona os seus, Deus não abandona. E quero dizer mais, Jesus é Deus. Ele é o Filho que compõe a Trindade. O plano da salvação não é um plano B, é o plano A. É o único plano que existiu desde a eternidade. E Jesus concordou com esse plano. Jesus elaborou esse plano, porque Ele é Deus. Então, por que Ele clama? Eloi, Eloi, lama sabatani. Porque o pecado provoca a separação de Deus. Nós devemos lembrar que Ele estava carregando todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. Não só daqueles que estavam lá, mas de todos nós. E Ele está mostrando aqui para nós que se houver pecado, nós não temos comunhão com Deus. Não podemos nos acostumar com a nossa condição de pecadores. O verdadeiro cristianismo não é apenas fachada. O cristianismo não é superficialidade. Ter uma identidade de uma igreja bíblica aos pés da cruz tem que representar: sede santos porque eu sou santo. Ah, mas é impossível, Nete. Mas se fosse impossível, por que Ele teria falado para nós? A Bíblia fala: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Se nós estamos aos pés da cruz, a nossa vereda tem que ser de um contínuo aperfeiçoamento em relação ao Pai. O nosso padrão é Jesus. É Ele a nossa régua. Nós não podemos nos contentar com aquilo que nós somos, né? Para nos religar a Deus, Jesus veio para transformar o coração e para limpar a mente, para corrigir o pecado de dentro para fora. Porque o pecado é a separação de Deus. Ele mostrava para nós que sermos chamados de crentes ou de cristãos por si só não nos permite essa comunhão com Deus. Estar aos pés da cruz não basta. É preciso que nos libertemos do velho homem, dos nossos pecados. O quinto enunciado está em João 19, 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Jesus revela aí a sua humanidade completa. Ele é completamente Deus e plenamente, completamente homem, né? Ele se despiu de toda a sua glória. Ele sendo Deus, ele abriu mão de toda a sua glória para morrer a morte mais infame da época. E eu fico imaginando assim: quanto nós valemos então para Deus? Eu lembro da mulher samaritana.
Jesus muda todo um caminho para chegar até o poço lá em Samaria, né? Para quem conhece a história, é muito linda aquela história. E ele fica esperando aquela mulher chegar. Aquela mulher, para a sociedade, ela valia zero. Quanto que ela valia para Jesus? Ela valia a morte de cruz. Ela valia tudo. Sabe quanto que nós valemos para Jesus? A sua morte na cruz, porque Ele se deu por nós. Esse é o nosso preço. Ele nos ama a tal ponto que por amor de nós, Ele sentiu sede, cansaço, dor, humilhação. É por isso que Ele morre na cruz. É por isso que o Deus Criador de todas as fontes pede de beber. Ele, como Deus, tinha dito para a samaritana: quem beber de mim jamais terá sede. E agora Ele, como homem, carregando os meus pecados na cruz, Ele tem sede. Ele que foi o Criador de todas as fontes. O sexto enunciado. João 19, 28 a 30. Jesus disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Está consumado. Está completa a obra que foi prevista antes do Éden, antes do haja luz. Ela se completa naquele momento, está consumado. O quadro da criação que havia sido borrado com o nosso pecado, ele foi restaurado. Está consumado significa que não precisamos fazer mais nada, só crer e aceitar. Isso me faz lembrar uma história de um evangelista, que ele estava fazendo uma campanha evangelística muito grande num determinado lugar, e vocês mais jovens não vão se lembrar, mas antigamente as campanhas evangelísticas eram com tendas. A igreja do Evangelho Quadrangular, mesmo aqui de Assis, ela começou com tenda. A igreja do Jardim Paulista, ela começou com uma tenda. Nós vimos nessa tenda lá no Jardim Paulista. E esse evangelista, então, ele construiu uma tenda e começou uma campanha de evangelização. Terminado um dos momentos de evangelização, de evangelismo lá, ele já ia para outro lugar, ele começou a desmanchar a sua tenda. Começou a dobrar as coisas, a tirar, dobrar. Quando ele estava quase no final, chegou um moço para ele e falou assim: olha, senhor, o senhor é dessa campanha? Sim, sou. O senhor que é o que fala? E sou eu mesmo. Ele falou: então, eu preciso da sua ajuda. Me falaram que se eu morrer do jeito que eu estou, eu vou para o inferno. E eu não quero ir para o inferno, eu quero ser salvo. Então, conta para mim o que eu tenho que fazer para não ir para o inferno e para ser salvo. Por favor, o que eu tenho que fazer? Ele falou: filho, você chegou tarde. Ele falou, ficou bravo. Mas como que é isso? Por que eu cheguei tarde? Você acha que só se a tenda tivesse montada é que eu ia ser salvo? Só se você tivesse com o microfone ainda falando, eu podia aceitar, fazer alguma coisa para aceitar Jesus, para ser salvo? Não era assim. Aí ele falou: não, você não está entendendo. Você chegou tarde, porque se você quer fazer alguma coisa para você ser salvo, você está atrasado há mais de 2000 anos. Porque tudo que tinha que ser feito, foi feito no Calvário para que você fosse salvo. Agora o que você tem é que crer, aceitar e viver. Aquele evangelista não falou isso, mas e viver aos pés da cruz, eu estou falando agora, né? Essa história me comove porque é isso mesmo. Nós não temos mais o que fazer, a não ser estar aos pés da cruz e viver a vida que Ele viveria no nosso lugar. O sétimo e último enunciado de Jesus, Lucas 23, 44. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Eu gostaria de destacar duas coisas nesse registro dessa última fala de Jesus. Primeiro, Marcos afirma em seu relato, no seu evangelho,
que depois que Jesus foi crucificado, ele foi crucificado às 9 da manhã, caiu uma escuridão muito grande sobre a terra ao meio-dia. Ficou tudo muito escuro. E aconteceu um terremoto. Vocês imaginam a situação? Eu assisti esses dias um filme que contou a história, mostrou umas cenas como se fosse desse momento da escuridão e do terremoto. E as pessoas desesperadas correndo. Se hoje nós temos medo do terremoto, naquela época que não tinha nem a comunicação e o conhecimento que tem hoje, imaginem vocês, uma escuridão total e o terremoto. Mas nesse momento tem uma coisa que fica lá no meio desse texto bíblico que às vezes a gente não presta tanta atenção. No meio do medo e da hora mais escura, o véu que nos separava do amor de Deus, o véu que nos separava da presença de Deus, ele foi rasgado. Não existe separação mais. Nós não precisamos de sacrifício, Elaine. Nós não precisamos de algum sacerdote que faça a mediação entre nós e Deus. Nós temos livre acesso à presença do Pai. Isso é uma coisa fantástica. Naquela hora, que aparentemente era uma hora de desespero, foi a hora da grande libertação que nós temos até hoje. Que é a gente não precisar sacrificar mais. Nós precisamos servir, amar e crer. É de outra ordem. Nós não somos mais servos, nós somos amigos. Nós podemos entrar na intimidade do Pai. Mas a segunda coisa que é para ser destacada é quando Jesus diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aí ele mostra a total dependência do Pai. Demonstra ao vivo e a cores o que ele ensinava quando dizia de que precisamos ser como crianças para entrarmos no reino dos céus. Eu sempre fico incomodado porque a gente tem a ideia que quando Jesus falou que a gente precisa ser como uma criança, a gente pensa na ingenuidade, não é? Que a criança é simples, é ingênua. Eu convivi muito com criança porque sou professora. Eu não acredito nisso. Eu acredito que Jesus estivesse falando da dependência. Nós não deixamos as nossas crianças atravessarem a rua movimentada enquanto elas não ganharem independência. E elas ganham independência quando já são mais jovens, quando já são maiores. Não tem criança, seja recém-nascida, tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, que seja capaz de cuidar da sua própria alimentação. Que seja capaz de cuidar da sua saúde, que seja capaz de cuidar das suas vestes. Tudo a criança depende do pai e da mãe. Vocês que têm netos, que têm filhos, vocês sabem disso. As crianças dependem. E elas dependem de quem? Do pai e da mãe. Nós precisamos aprender a depender do Pai. Quando nós estamos na dependência dele, a nossa vida muda. A nossa vida ganha outro sentido. Quando você era criança, lembra aí, você tinha medo do escuro, e teu pai chegava e dava a mão para você, ou tua mãe chegava e dava a mão para você, acabou o medo. Não tinha acabado o escuro, acabou o medo. Quando nós estamos com Jesus, não é que acaba o escuro, acaba o medo, porque nós sabemos que maior do que tudo é aquele que está conosco. Eu lembro sempre da história do menino que estava viajando de avião, sozinho, e o avião estava cheio, e de repente começou uma turbulência muito forte, muito forte, muito forte, e todo mundo, medo, medo, medo. Aí quem estava sentado do lado dele falou: menino, você está sozinho, você não está com medo? Ele falou: não, meu pai é o piloto. Você tem medo? Eu sei que é difícil, tem hora que dá medo mesmo, mas eu quero falar uma coisa: o nosso Pai é o piloto da nossa vida. Se nós nos entregarmos para Ele em dependência total, Ele dá a sua mão para que paremos de ter medo do escuro. Concluindo, é fácil confundir ser membro da igreja com ser cristão.
Para ser membro da igreja, basta ir à igreja. Para ser cristão, você deve aprender a depender de Deus a cada minuto da sua vida. Para sermos uma igreja bíblica aos pés da cruz, temos que ter clareza e vivermos a partir do que aconteceu naquela cruz. Ou seja, ter uma vida de constante oração, como Jesus nos mostrou na cruz. Amar e perdoar até os que nos perseguem. Ter a fé incondicional, como fez o segundo ladrão, que mesmo numa situação improvável ele confiou. Assumir o encargo e o legado de Cristo, viver a sua vida. Se ele estivesse aqui hoje, o que ele faria? O que ele faria no meu lugar? Não é? Aprender que o pecado não justificado não é compatível com a presença de Deus nas nossas vidas. E que somos salvos por meio da fé no sacrifício de Cristo, e não há nada que possamos fazer por nós mesmos nesse sentido. Lembrar que rasgou-se o véu que nos separava de uma comunhão e interação íntima com Cristo. Devemos viver em total dependência do Senhor e nos entregarmos em suas mãos. Aí sim, o nosso nome e a nossa identidade vai fazer sentido. Igreja bíblica aos pés da cruz. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nós queremos continuar aos pés da cruz. Mas nós queremos, Senhor, aprender com ela. Nós queremos aprender com a Tua atitude ali. Nós precisamos, Senhor, que Tu nos oriente nesse sentido. Senhor, eu te peço por essa igreja. Eu te peço pelas pessoas que frequentam aqui, pelos familiares, pelos queridos, pelos lares, Senhor, que nós possamos viver o Teu legado, que nós possamos viver a Tua vida. Ensina-nos, ó Pai, de tal forma que nós nos livremos da nossa situação pecaminosa, para que nós possamos, ó Deus, sermos santos, porque o Senhor é santo. Que a nossa vereda seja como a vereda do justo, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Cuida dessa Tua igreja, Senhor, cuida de nós, e que nós possamos cada dia mais e melhor Te servir, em nome de Jesus. Amém.